Ora, ora. Se não apareceu a Margarida. Você tá gravando, né, povo? Tá. Hoje eu vim conversar com vocês sobre David Copperfield. Que é esse tijolo aqui também. Eu tô tímida de novo, é claro, porque é isso que acontece quando você posta um vídeo a cada 6 meses, né? Mas estou aqui, de muito boa vontade. Espero que vocês também. Sejam bem-vindos de novo aqui nesse canal, né? Sejam bem-vindos. Provavelmente terão barulhos ali da rua. Como vocês podem ver, eu tô num lugar diferente hoje do que no primeiro vídeo. Esse aqui é o meu estúdio. Coloquei num lugar bonitinho aqui. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês me contem o que vocês acharam sobre ele também. Espero que o microfone esteja funcionando. Eu tô gravando esse vídeo meio correndo, porque eu tenho um ensaio daqui a pouco. Daqui a pouco não, daqui a 1 hora. Mas assim, eu não sei ainda quanto tempo leva pra gravar cada vídeo. Então talvez eu precise parar ele no meio e começar tudo de novo. Ou continuar ele em outro cenário. Vocês vão entender, né? Se eu precisar parar do nada e continuar em outro cenário. Mas esse livro aqui... Enfim, passei de um tijolo pro outro. Mas tudo bem, porque o anterior, como vocês viram, foi Irmãos Karamazov, e agora passei direto para esse aqui, que é um monstro da literatura, no bom sentido, claro. Charles Dickens, ele é referência para, acho que a maioria dos grandes autores, incluindo Dostoiévski. Tem grandes nomes que são muito fãs dele, além do Dostoiévski, Tolstói, Kafka, Virginia Woolf, a qual eu não li ainda, mas eu sei que ela é um grande nome também. Eu acho que esse aqui é o romance de formação por excelência. O que é um romance de formação? É quando você acompanha uma pessoa se desenvolvendo desde criancinha até a vida adulta, geralmente. Então você vai ver ele se desenvolvendo tanto psicologicamente, quanto socialmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então eu acho que esse tipo de leitura é sempre muito emotivo para quem lê. Porque, enfim, você está acompanhando a vida de alguém. E no caso, esse aqui começa com o nascimento, David Copperfield. O primeiro capítulo se chama Nasço, então ele vai descrever o próprio nascimento. Esse é um romance meio autobiográfico, então ele não é uma autobiografia do Charles Dickens, mas ele é baseado em vários acontecimentos e várias passagens da própria vida dele. Então, desde a infância sofrida até personagens foram inspirados em pessoas que ele conheceu, esposa, pai, enfim. Esse é um livro da Era Vitoriana, então, século XIX, ali na Inglaterra. E vários lugares, costumes, vestimentas, descrições foram bem novos para mim. Então, várias coisas eu tinha que pesquisar no Google para conseguir me mentalizar, conseguir imaginar sobre o que ele estava falando. Ele descreve, uma coisa que eu achei muito curiosa, que ele descreve que as mulheres usavam toucas na época, a touca de ficar em casa, a touca de sair, e descrevia como um adereço bonito. E aí caramba, como assim touca, uma coisa bonita? Aí tive que ir lá pesquisar pra conseguir imaginar as mulheres ficando femininas e bonitas e elegantes de touca. Esse livro, tá até escrito aqui, que é o filho favorito do próprio autor. Então, Charles Dickens, ele é um fenômeno, claro, mas esse aqui também é o livro favorito dele. É o livro favorito de vários grandes nomes, mas também é o livro favorito dele, todos que ele escreveu. Essa edição aqui, ela é muito bonita. Ela é muito confortável de ler, porque ela é grande. E a diagramação é muito gostosa de ler. As folhas são amareladas, é uma boa gramatura. Então não é aquele papel de seda que parece que vai rasgar quando você vai passando as páginas. Ele tem algumas ilustrações muito bonitas. Acho que depois, se der tempo, eu vou gravar mais pertinho para vocês verem. Essa edição aqui é da Zahar. Gostei muito, foi muito agradável a experiência com ele. O sensorial dele também é muito bom. Sabe, livro. E uma coisa que eu achei muito interessante é que tem muitas notas do tradutor sobre nomes, lugares, costumes da época, sobre referências. Ele faz muita referência a Shakespeare.
E isso deixa, obviamente, a experiência de leitura muito mais rica, né? Tem uma introdução aqui que eu, assim, desculpa Bruno Gambaroto, mas eu tentei ler 2 vezes essa introdução e eu desisti. Pulei. Desculpa, Bruno, mas sua introdução foi muito chata, parecia uma tese de TCC, que ninguém se interessa. Desculpa. Desculpa, Bruno. Como eu tinha vindo de Dostoiévski, que nunca é uma leitura tranquila, nunca é uma leitura fácil e fluida, nesse livro aqui eu senti que eu estava navegando. Tem um tema muito... o tema navegação, o tema mar, é muito importante para o livro, para a narrativa, e foi assim que eu me senti lendo ele. Então, a maneira como ele vai descrevendo as pessoas e as situações, eu achei de uma delicadeza. Mesmo os personagens que são ruins, que são pessoas ruins, eles não são descritos com julgamento. E eu acho que isso se dá pela grande ingenuidade do próprio David Copperfield. Então, desde criança, ele é uma pessoa, assim, ingênua. Ele tem um coração bom, ele não tem um preconceito ruim sobre as pessoas. Na verdade, ele pressupõe o bom das pessoas. Então, tem várias situações que você... Assim, é claro que como é um livro de memórias, então ele já sabe o que ia acontecer. Então, ele já vai deixando pistas para o leitor de coisas que vão acontecer futuramente. Então, às vezes, é um olhar diferente, é uma respirada mais profunda, que o David Copperfield não percebe, mas quem tá lendo fica assim: amigo, vamos acordar pra vida? Esse cara aí não vale nada? Então essa ingenuidade dele é muito... É um frescor, assim, muito bom de ler. Eu não fui muito atrás da história de vida, só li 800 páginas, do autor. Mas eu fiquei com a sensação de que para escrever memórias assim, a pessoa, mesmo que no fim da vida, tem que ter se tornado uma boa pessoa, mesmo que não tenha sido em vida. Eu vi que teve algumas polêmicas com a ex-mulher dele, filhos, não sei, não me interessa. Só vi bem por cima e pensei, deixa pra lá, porque eu gostei muito da impressão que eu tive sobre ele, então eu vou continuar com ela. A leitura em si, ela não é uma leitura difícil, ela é bem fluida e bem... A leitura é bem fluida e bem tranquila. Não tem palavras muito difíceis, descrições muito difíceis, não tem grandes descrições também. Eu sei que isso incomoda várias pessoas, mas eu achei um deleite ler esse livro. Parece que ele tem tudo dentro das medidas corretas para que a experiência seja muito rica. E pela leitura ser tranquila, às vezes tinha algumas construções um pouco mais complexas de frases mais compridas que eu tava lendo ali no flow, e aí eu parava e pensava, opa, peraí, que eu acho que tem uma coisa importante aqui. Alguma revelação bombástica sobre algum personagem que ia acontecer no futuro, e se você não tiver prestando toda a tua atenção, às vezes você pode deixar perder uma coisa importante. Então, nada nesse livro tá nele por acaso. Embora ele seja um livro muito extenso, tem muitas nuances e muitos detalhezinhos que fazem ele ser muito completo. E ele é muito completo por ser um romance de formação. Você vai ficar muito triste, você vai ficar muito feliz, você vai rir. Tem um capítulo que ele fica bêbado, que é muito engraçado. Então tem algumas partes do livro que não dá vontade de parar de ler, porque você quer muito saber o que vai acontecer em seguida. Eu gostei que os tamanhos dos capítulos, eu acho que por ele ter sido lançado, como fala? Em folhetim? Como fala? Não lembro. Mas no jornal, na revista, assim, cada semana, eu gostei dos tamanhos dos capítulos. Então era muito tranquilo para eu manter um ritmo de leitura, porque eu sabia o tempo mais ou menos que eu ia levar para não precisar parar no meio do capítulo, assim, quebrar a narrativa. Um capítulo que é muito famoso, que as pessoas comentam bastante, é o capítulo da Tempestade. E eu confesso que eu li esse capítulo estando meio cansada. Eu preciso lê-lo de novo, agora que eu terminei e tenho uma ideia, um panorama mais geral sobre a história inteira. Eu vou ler novamente esse capítulo, porque
De fato, quando eu tava lendo, fiquei bem impactada, mas eu sei que tem muito mais do que eu captei quando eu tava lendo. Ele é, de fato, um capítulo muito intenso. E lembrando depois das passagens anteriores, de frases anteriores, ele até fala no começo do capítulo que ele começou escrevendo as memórias, o David Copperfield, mas que ele começou escrevendo essas memórias já sabendo que ele teria que chegar nesse momento e contar isso. Então é um momento muito difícil, é um momento triste da história, não vou dizer que não é. É um momento muito difícil, talvez um dos momentos mais difíceis da vida do personagem. Então eu acho que pra mim os dois pontos altos são o momento que ele fica bêbado. E o momento que ele... E esse capítulo da tempestade. E também tem um capítulo... Bom, a introdução do livro é que... Eu nem dei a introdução do livro, né? Ai. A introdução... não a introdução, mas o... Meu Deus do céu. Preciso começar a escrever um roteiro bem certinho para esses vídeos. Eu até anotei coisas importantes enquanto eu fui lendo, mas eu preciso escrever um roteiro para não ficar tudo jogado assim. Mas é que, como eu disse, eu quero que seja assim uma conversa, como se eu estivesse conversando com alguém, sabe? Enfim, a base do livro é que ele nasce dentro de uma família bem financeiramente, mas ele nasce já, o pai tinha morrido recentemente. A mãe dele é muito novinha, então ela é muito inexperiente sobre tudo. Logo a mãe dele, ele vai para um colégio, tá tudo bem, é um momento muito feliz da vida dele. Logo a mãe dele se casa de novo. E aí que as coisas começam a dar muito errado, porque o padrasto dele e a irmã do padrasto são pessoas horríveis. Horríveis, detestáveis. Você fica esperando assim, não, essa pessoa tem que dar alguma nuance de bondade pra dar uma aliviada aqui no meu ódio por ela, no coração, minha percepção, mas não. Eles são ruins pra sempre. Isso não é um spoiler, que depois eles somem na história. Aí foi um spoiler, desculpa. Mas enfim, não estamos, acho que eu vou cortar essa parte. Tá. Eu acho que eu vou falar até onde não é spoiler, e aí eu começo, a partir daqui é spoiler pra quem já leu e quer que eu dê algumas impressões mais pessoais. Melhor, né? Então, enfim, aí como esse padrasto e a irmã dele são pessoas muito horríveis, eles tornam a vida dessa família um inferno. Tanto dele, quanto da mãe dele, quanto da babá dele, que é a Peggot, que é um doce de pessoa. Enfim, aí a vida dele, assim, ó, é só ladeira abaixo. Vai acontecendo coisa ruim atrás de coisa ruim. E dá muito dó, porque ele é uma criança muito ingênua, é uma criança muito boa, ele é muito bonzinho, assim, muito fofo, muito querido. E dá muito dó, e algumas vontades ficam com vontade de chorar, tipo, meu Deus, não é possível que isso aconteceu, que isso acontece na vida real. Bom, depois que passa essa maré de azar, ele vai morar com uma tia, que essa tia no começo do livro, ela parece ser ruim também, mas na verdade ela é só excêntrica, só meio altiva demais. E aí depois ele é acolhido por ela e tal, e aí a partir daí ele tem um pouco mais de sossego na vida. Mas até ele, assim, se estabilizar na infância dele é realmente bem sofrido de acompanhar. Porque você realmente sente lendo os relatos de uma criança mesmo. Parece mesmo que uma criança está descrevendo aquilo. Não é porque é uma linguagem infantil, mas as percepções e as descrições das coisas que estão acontecendo têm uma visão muito infantil mesmo. E acho que é por isso que dá mais dó ainda. Agora eu queria comentar algumas coisas com spoiler. Eu fiquei... assim, eu acho que a Dora, que é a primeira esposa dele, acho que é difícil que alguém diga, nossa, eu adoro essa personagem. Ela não é ruim, ela não tem nada de errado, ela só é... Ela é mimada, assim. E aí o contraste com o amadurecimento dele e a personalidade dele e das outras pessoas ao redor, ela, mesmo o David Copperfield sendo muito ingênuo, ela é mais, assim. Então, o pai dela também morre quando ela é muito jovem, aí eles se casam muito novinhos. Ela é mais nova do que ele ainda, então ela não tem esse traquejo, assim, com
cuidados com a casa, não tem muita noção, assim. Então, qualquer coisa ela chora, ela fica desesperada, ela se sente mal. E, aí não sei, às vezes falta um pouco de paciência, assim. De mim faltou um pouco de paciência de mim para com essa personagem. Mas ela não tem nada de ruim. Mas é aquela coisa que eu acho que todos nós já passamos, que é se apaixonar perdidamente por alguém e só depois perceber que você não tinha muita compatibilidade com aquela pessoa. É, não só na personalidade, mas no modo de ver as coisas, no modo de ver o mundo. Então, às vezes, falta muito no outro, sabe? E não é que eles não foram felizes ou que não se possa ser feliz num relacionamento assim, mas eu acho que torna mais difícil, torna um pouco mais pesada a rotina. Depois de um tempo eles acabam se adaptando, aceitando as diferenças um do outro, e é claro que é muito triste quando ela morre, óbvio, embora ela seja essa personagem que dá um pouco de nervoso, assim, um pouco de gastura, ela é muito boa, uma pessoa muito boa. Então, a gente fica triste quando ela morre, né? Mas a Agnes, que, enfim, gostaria de ser pelo menos um pouco como ela. Se eu chegasse perto do que essa personagem um dia, eu ficaria muito feliz. A Agnes é o anjo, ela é o anjo da vida do David Copperfield. Do livro inteiro, ela é de uma bondade muito pura e ela é o farol dele sempre que ele precisa. Então, eles moram juntos por um tempo quando ele está estudando. Então, eles crescem meio como irmãos, mas depois a gente vai descobrir, né, que ela foi apaixonada por ele, amou ele a vida inteira. E ele só vai se dar conta disso, da possibilidade disso e de como ele ama ela depois que a esposa dele morre, que ele já é um escritor famoso quando ele tá fora do país. E ele fica guardando isso pra ele, a gente fica torcendo, tipo, cara, vai, volta lá, se declara pra ela, com certeza ela ainda tem algum sentimento por você e tal. E a tia dele até dá aquele empurrãozinho falando que ela vai casar. Ninguém sabe, né, se talvez ela inventou, talvez ela era uma coisa que rolava ali, ou foi só pra dar um vai, filho. Eu me emocionei com sei lá, a última parte do livro, a última página do livro, que são os dois juntos ali. Eu achei muito bonitinho, muito fofinho, muito bom os dois ficarem juntos no final, porque é o que a gente fica torcendo o livro inteiro, né? Que ele é um bobão, simplesmente não percebe. Então, é tipo um romancezão, assim. As pessoas chamam de novelão, mas eu acho pejorativo falar novelão hoje em dia. Então tem esse fecho do personagem, todos felizes, e ele conta... Todos não, né? Os vilões não ficam felizes, mas ele conta o desfecho de todos os personagens que passaram pelo livro, a maioria deles, eu acho. Não, eu acho que ele fecha a história de todos, sim. Eu queria falar agora sobre o vilão Mor desse livro. Tem algumas pessoas ruins, mas esse é o tal do Uriah Heep. Desculpa aí a pronúncia, mas o que dizer desse homem? Absolutamente detestável. O jeito que ele descreve, essa parte não tem spoiler, eu acho que eu posso até pular pra antes. Porque assim, não é como se a gente não soubesse desde o começo que ele é uma pessoa detestável. É só o próprio David Copperfield que não percebe, mas a gente que tá lendo, a gente percebe o quanto esse cara é odiável, meu Deus do céu. E aí tá o negócio aí entra o paradoxo da humildade, né? Porque se eu for reclamar aqui, meu Deus, esse cara fica falando o tempo inteiro que ele é humilde. Tipo, sendo fiscal de humildade alheia. Mas é meio que a ideia, né? Ele ficar o tempo inteiro dizendo que ele é super humilde e por isso ele é sempre rebaixado e tal. E ele deve ter sido humilhado pelas pessoas mais ricas e aí provavelmente ele criou esse asco. Então ele quer alçar voos mais altos dentro da sociedade, mas para isso ele mente, ele rouba, ele engana as pessoas, ele frauda, e ele, meu Deus, o jeito que ele descreve, que ele fala se contorcendo, dá uma sensação muito ruim lendo. Eu até, enquanto estava lendo, pedi pro ChatGPT gerar uma imagem dele, porque eu queria ver. E eu não queria uma imagem de filme, eu sei que tem vários filmes, mas eu não queria uma imagem de filme. Eu queria
Não sei, eu pedi e aí tá aí na tela o que o ChatGPT me mostrou. Mas eu acho que ainda assim não fez jus. Eu acho que as ilustrações que estão no livro são mais asquerosas ainda e fazem mais jus ao personagem como ele é. Falei dos capítulos, dos momentos da história que são um ponto alto, mas eu acho que o ponto alto desse livro são os personagens. Eles são todos muito excêntricos. E todos eles têm alguma coisa engraçada. Todos eles. Eu acho que tem momentos engraçados. Pelo menos os principais têm momentos engraçados de todos. Então, às vezes você ri, às vezes você odeia, às vezes você ama a pessoa. E esses personagens são muito. Eles são muito excêntricos e eles são muito únicos entre si. Isso é de uma capacidade de observação do outro. Isso só vem de você olhar o outro com olhos muito atentos, sem julgar. E mesmo sem descrever o porquê de um comportamento, a gente consegue entender pelo background que ele dá sobre aquele personagem. Então, o Sr. Micawber. Vou escolher um livro brasileiro depois, porque é mais fácil de falar os nomes. O Sr. Micawber, ele é muito engraçado. Ele é todo pomposo, e ele fala de um jeito muito formal, e ele escreve infinidades de cartas, tem várias no livro. Ele se expressa de um jeito que parece que ele está fazendo um discurso toda vez. E ao mesmo tempo que ele parece ser esse homem de grande talento, e ele é uma pessoa de grandes aspirações, ele tá sempre lascado de dinheiro. Então ele tá sempre à beira de ser preso por dívida. Tem sempre gente correndo atrás dele. Mas é muito legal a relação dele com a esposa, porque a esposa é totalmente leal a ele. Então ela tá sempre ali reforçando essas qualidades do marido e como ele foi feito para grandes coisas, mas ninguém enxerga esse potencial nele, é por isso que eles estão nessa situação. Mas ao mesmo tempo que eles estão se lamentando muito pela situação deles, vira assim, 5 segundos depois eles já estão muito festivos e comemorando alguma coisa e felizes por alguma coisa. Então ele é um personagem excêntrico, muito excêntrico. Outro personagem que eu gostei muito foi a tia dele. Que todo mundo acha que ela é uma bruxa no começo, que ela é uma péssima pessoa. Mas na verdade ela... Vou falar excêntrica quantas vezes nesse livro, né? Ela é só diferente. Ela é muito secona, assim, durona. E fica muito de nhenhenhê. E eu gosto de pessoas assim. Gosto de pessoas diretas. Então, depois ela se mostra uma pessoa incrível. Ela é... assim, sensacional. Ela salva ele no momento que ele mais precisa. E que adota ele, né? Cuida dele. Então, agora eu tô falando e fica vindo outros personagens na minha cabeça. Mas o Sr. Dick, eu preciso citá-lo também. Que eu acho que ele tem algum problema mental na história. Só que ao mesmo tempo ele é muito puro, assim. Então ele tem poucas amarras sociais para analisar as situações. E aí a tia dele acolhe esse cara para morar com ela. Quando o David chega lá, ele já tá morando lá, porque a tia dele vê no Sr. Dick essa coisa a mais que ninguém mais vê. Todo mundo acha que ele é lelé das ideias. E ela vê o que é mais, que na minha opinião ele vê as coisas com mais clareza do que a gente que tá sempre... o que fulano vai pensar, o que vai acontecer se não sei o que. Ele só vê 1 mais 1 é 2, então é 2 que tem que fazer. E eu acho que eu fiquei tão assim, nossa, que bom ler pessoas tão boas, justamente porque eu vim de Dostoiévski. E desse livro aqui não tem, assim, grandes reflexões profundas sobre a existência, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, Deus existe, Deus não existe, o livre-arbítrio é verdade, enfim. Então, assim, foi um gostosinho, assim, pra cabeça, sabe? Que show! O vídeo cortou aos 30 minutos, eu sei que algumas câmeras fazem isso, mas eu não sei porquê, a minha fez isso agora, ela não tinha feito isso antes, nunca tinha feito isso antes. E eu não lembro mais o que eu tava falando. Não sei onde eu parei.
eu sei que eu abri aqui pra olhar as minhas marcações e foi aí que acabou. Estou um pouco frustrada porque eu acho que eu falei uns 10 minutos ainda. Mas eu acho que eu já tinha falado tudo de mais importante, assim. Vou descobrir depois na edição. Bom, ficamos aí com essa finalização deprimida. Faz parte da vida do youtuber amador, né? Por isso que a gente precisa de um roteiro, né? De um roteiro. Isso que é bem importante. Roteiros para vídeos. Mas acho que agora então é hora de pedir pra dar like no vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário caso você já tenha lido ou você tenha vontade de ler. Tô cogitando aqui escolher um livro um pouco menor, que foram 2 longos em seguida, porque aí quem sabe nós teremos 3 vídeos no canal esse ano, né? Se um dia eu tiver filhos, eu espero que eu tenha, mas se esse filho, essa filha estiver interessado em ler, eu fazia isso com meu pai, tipo, eu quero ler um livro, indica um livro, que livro que eu leio, eu quero ler. Que meu pai lia. Então, meu gosto por ler veio daí. Esse, com certeza, quando for ali adolescente, sabe? Quero ler. E esse aqui, com certeza, vai ser um que eu vou falar, top. Vai. Eu acho que se chama romance de formação. Bom, eu sei que se chama romance de formação porque acompanha a formação de uma personalidade, né? Da pessoa, o caráter da pessoa. Mas eu também acho que pode se chamar romance de formação para formar o leitor, né? Vocês entenderam? Eu sei que parece burro, mas eu acho que faz sentido. Eu não sei se esse é o sentido também, mas deveria ser. São livros mais tranquilos na leitura, mas muito completos. E, enfim, seria legal se fosse até essa mesma versão aqui, com as minhas marcações. Como eu estava dizendo antes do vídeo cortar, eu marquei coisas engraçadas, eu conferi aí. Marquei coisas engraçadas e coisas que eu me identifiquei, sabe? Quando o autor fala, aconteceu isso, foi assim que eu me senti, e você larga o livro assim e fala, meu Deus, sim, é exatamente isso. Baixou a vibe aqui, baixou a energia depois que eu vi que o vídeo cortou. Então, como eu disse, já foi a hora, né? De pedir pra se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir essas coisas aí. Se quiser compartilhar agora pode, porque já estamos aí no mundo, né? Então é isso. Finalizamos. Não queria finalizar com esse baixo astral. Ai. Me perdoe, tá? Eu ainda não escolhi, só pra avisar os próximos acontecimentos nesse canal, eu ainda não escolhi o próximo livro. Mas quando eu escolher, vocês saberão. Só quando eu terminar e o vídeo estiver postado. Beleza? Fica aí a mesma experiência de acompanhar romances antigamente, que saía um pouquinho cada vez. É isso. Então tá, espero que essa parte tenha gravado e com foco, né? Muito importante. Muito obrigada. Fechou.